a mensagem vai ser um pouco diferente. Eu falei, eu não vou nem falar para o Saulo como que é, senão ele não vai deixar pregar. Então eu vou pregar, depois ele disciplina. Então, a partir de sábado, se vocês não viram no banco, é por causa da disciplina. Nós vamos fazer retrospectiva, beleza? Alguns fatos aí que marcaram 2015. Mas eu considero que nós estamos no comecinho do ano ainda, né? Fevereiro, nem acabou ainda. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Eclesiastes 7. Eu já trouxe uma mensagem com esse tema, algum tempo atrás. E por coincidência, o dia que eu preguei no sábado, o pastor pregou no domingo o mesmo tema. Coincidência não, né? Deus queria falar mesmo. Eclesiastes 7, capítulo 8. Não, Eclesiastes 7, versículo 8. Parte A. Alguém lê em voz alta aí? Só a parte A. Amém? Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Por exemplo, o time começa a jogar mal. Mas vai indo e ganha lá no final. Melhor é o fim das coisas, né? Do que o princípio, isso é óbvio. E pensando nisso, eu separei alguns vídeos aqui e a gente vai reter o que é bom, né? Tirar alguns proveitos desses vídeos. Então, toda mensagem tem um título, já vocês vão saber o título. Os irmãos apagam a luz aí, o primeiro vídeo. Já acabou, Jéssica? Amém? Pode acender a luz. Então o tema da mensagem é... Já acabou, Jéssica? Né? Ainda não acabou, irmãos. Nós sabemos que não acabou. E melhor é o fim das coisas do que o início, como nós lemos em Eclesiastes. Tem gente que gosta de viver do ontem, né? Esse dia conversando com o Kleber, eu falei, gente, a gente às vezes comenta sobre o ontem, mas assim, sobre o passado, relembrando as coisas boas. Mas eu conheço pessoas que também ficam relembrando e se martirizando. Algo que aconteceu de errado na vida, que não deu certo, e fica lembrando, e meu Deus, e se remoendo. Pessoas que não perdoam, conheço muita gente. Pessoas, principalmente aqueles mais velhos, né? Conheço pessoas aí que passam das casas dos 50, não perdoa o pai, não perdoa, às vezes, o marido, a esposa, e vive do passado. Outra coisa também, Fórmula 1, quem gosta? Poucos, né? Eu creio que nós gostávamos mais de Fórmula 1 quando tinha o Ayrton Senna, né? Depois acabou a Fórmula 1. Mas Fórmula 1 é o seguinte, 2 pontos, a Fórmula 1, a partida, né? E a chegada. Na partida, todo mundo tá ali, né, para ver quem bateu, quem não bateu, quem ficou para trás, quem não foi. Mas o mais importante é o quê? É o fim das coisas, né? É a hora que pergunta, já acabou, Jéssica? Já acabou a corrida. Então, nós sabemos que a pressão da largada é boa, mas o principal é quando nós chegamos no final. É quando ouvimos o tan-tan-tan, né? Quando saímos vitoriosos. Então, é muito bom nós começarmos 2016 assim, na casa do Senhor. Mas o mais importante é como nós vamos terminar esse ano de 2016. Amém? Então, quando você chegar lá na final de 2016, você pode olhar para trás de 2016 e falar, já acabou, Jéssica? Né? Mas com o espírito de vencedor. Amém? Acabando 2015, eu comentava com a Marlena, 2015, final de 2015 para 2016, é um ano que a igreja começou com bastante comunhão. Eu tenho percebido isso. Isso é bom, irmãos. Né? No retiro nós podemos perceber assim, que a igreja tá em boa comunhão. Então, no ano que nós iniciamos, 2016, em comunhão, outra dica, que ninguém sirva de tropeço, né? A Bíblia já fala para que nós não sirvamos de pedra de tropeço. Então, esse segundo vídeo nós vamos ver. Eu creio que todo mundo também já viu esse vídeo, mas... Foi um repórter alemão que captou as imagens que estão a provocar acesas reações de indignação. Nelas podemos ver uma jornalista húngara a literalmente passar uma rasteira a um pai que fugia com um bebê nos braços, provocando a queda de ambos.
Petra Laszlo estava ao serviço da televisão N1, ligada ao movimento de extrema-direita Jobbik, terá sido despedida após a divulgação das imagens. Noutro momento, a mulher pontapeia outros 2 refugiados junto ao campo de Roske. Se a justiça húngara decidir apresentar uma acusação formal contra Laszlo, esta pode vir a enfrentar uma pena de prisão de 5 anos. Amém? Quantos viram esse vídeo? Nossa, gente, vamos assistir Jornal Nacional. Quem não pode assistir Jornal Nacional tem o das 11. Ninguém viu esse vídeo? Misericórdia, vocês estão bem informados, hein? Aqui os refugiados sírios estavam indo para a Espanha, passando ali na fronteira com a Hungria, e a reportagem filmando esses refugiados passando. E essa é uma repórter húngara que, ela vendo o pai passando com o filho, ela colocou o pé para tropeçar, né? Querendo impedir que aquele refugiado passasse ali pela Hungria e chegasse até a Espanha. Isso revoltou o mundo, irmãos. Era para vocês terem visto, pela misericórdia. Isso me revoltou muito o dia que eu vi. E logo depois tudo vira meme, né? Tudo estava na internet, alguns memes assim. Eu falei, gente, o povo brinca com tudo, né? Mas tem um ditado que diz: quem não ajuda, não atrapalha, né? Então eu creio assim, irmãos, que nós não sejamos como essa repórter húngara. O presidente da Espanha, após ver esse vídeo que rodou o mundo, só a igreja aqui que não viu, mas rodou o mundo, ele deu abrigo para esse pai, a mãe e o filho. Ele deu cidadania espanhola e pagou faculdade para o resto da vida da criança. E essa repórter foi demitida. Então, que em 2016 nós não sirvamos de pedra de tropeço. Nós não venhamos colocar o pé para o nosso irmão cair, né? E como que nós podemos fazer isso? Que 2016, como eu falei, seja um ano de comunhão, que os irmãos estejam em comunhão. Me faz lembrar Jó e os amigos, né? Jó tinha uns amigos que era amigo igual o Diego, sabe? Amigo da onça. Tô magoado, Diego, que eu não fui jogar. Mas você pensa ali, Jó, todo perebento, fedendo. Os amigos chegavam para conversar com ele, em vez de trazer uma palavra de consolo, falavam, sabe o que é isso aí, Jó? É pecado. Isso aí, ó, você sabe o que é. E acima de tudo, misericórdia, a esposa de Jó ainda estava viva, né? Para amaldiçoar ele ainda, mandar ele amaldiçoar o dia dele, o dia que ele nasceu. Então assim, quem não ajuda não atrapalha, né? E pior do que colocar o pé por mão cair, é não estender a mão. Então que em 2016 nós não venhamos ser essa repórter, né? Servir de pedra de tropeço para os nossos irmãos. Como não servir de pedra de tropeço? Separei alguns pontos aqui. Não julgando os irmãos, assim como os amigos de Jó fez. Ah, Jó, você sabe por que está assim? É por causa de tal coisa, é por causa de tal coisa. Muitas vezes nós vemos muito, creio que a nossa igreja não, mas nós vemos muitas igrejas hoje, quando a pessoa está passando dificuldade, está passando tribulação, a pessoa já aponta, olha lá, está em pecado. E nós sabemos que não é assim, né? Segundo ponto, suportando as fraquezas uns dos outros. Né? Nós temos que suportar as fraquezas uns dos outros. Saber a dificuldade do irmão, saber relevar as dificuldades dele. Eu conversava com a Marlena, esses dias eu conversei com alguns irmãos assim, e a gente vai vendo, né? Cada um tem uma dificuldade. Esse dia eu fiquei conversando com o Roninho, até umas 2 da manhã, e o Roninho contando as dificuldades, aí eu contei as minhas, ele saiu chorando. Ele falou, não, você está pior mesmo, né? Então cada um tem uma dificuldade, irmãos. E nós não podemos julgar o irmão, né, por aquilo que ele é muitas vezes. Nós temos que ajudá-lo. Terceiro, não dando escândalo. Quando Paulo fala não servir de pedra de tropeço, ele quer referir a isso. Não dê escândalo. Que nesse ano você peça a Deus nas suas orações, Deus, que eu não venha dar escândalo. Voltando mais uma vez a respeito do jogo ali, né? Celso falando do time lá, eu falei, rapaz, tem uns irmãos aí que nós tem que orar antes, né? É muito brabinho na quadra, né? Tem uns irmãos aí, né? Mas que nós não venhamos servir de pedra de tropeço, porque lá não vai ter só a nossa igreja, né? E mesmo que tivesse, mas vai ter irmão, primos ali da católica, vai ter irmãos de outras igrejas, e nós temos que dar bom exemplo, né? Glória a Deus. Agora, se precisar no jogo colocar o pé por irmão cair, pode, tá? Brincadeira, irmãos, pode não. Não dando escândalo. Quarto, não calunie nem fofoque, né? Misericórdia, quando a gente vê, já está falando, né, do outro irmão.
eu e o Kleber costumamos comentar assim que a Marlene não fala mal de ninguém, né? E é verdade, não fala mesmo. É uma qualidade, a gente ri da qualidade dela, né? E eu falei assim, a gente fala de fulano, a Marlene não, mas ela vê sempre o lado bom. Eu acredito que é por ser professora, né? Sempre tira o lado bom do aluno. Ó, ele é atentado, não, mas ele aprende, ele já sabe escrever e tal. E eu falei assim, não é possível, mas ninguém vai falar mal, né? Eu falei, vou fazer um teste. Eu falei, amor, e o diabo? Aí ela parou e falou, mas ele é trabalhador, né? Eu falei, rapaz, nem do diabo ela não achou defeito, né? Ela sempre achou uma qualidade. E é verdade, ele é trabalhador, trabalha para destruir as nossas vidas, né? Então, nós sejamos assim, irmãos. Do diabo nós podemos achar defeito, tá? Mas assim, que nós não venhamos caluniar os irmãos, fofocar, né? Que isso é horrível. Eu creio que acaba com comunhão. Muitas vezes nós nos pegamos falando uns dos outros. Geralmente quem trabalha em bastante gente aí numa empresa, geralmente tem disso, né? Eu creio que não é diferente lá no Sicredi, né, Jaque? Em todo lugar. Lá no Marco Celular, tem, né? Todo lugar tem disso. Mas que nós, o corpo de Cristo, não venhamos ter isso. Amém? Misericórdia. Amém? Outra coisa, para nós servirmos de pedra de tropeço, boas obras. Que nós venhamos fazer boas obras. Perdão. Não tirar a lei da vantagem, né? Eu conversava com um irmão que não é dessa igreja, e ele falava assim, rapaz, no meu serviço, se eu quisesse tirar vantagem, eu já estaria com um carro do ano. Mas ele falou, mas é difícil os princípios, né? Os princípios a gente tem que seguir mesmo. Eu falei para ele, com certeza, os princípios. E outra coisa, nós vemos que pessoas que levantam dessa forma, não permanecem, né? Além dos princípios, nós temos que saber o resultado, a consequência. Então, não venha levar vantagem, né, em tudo. Você que tem uma empresa, não leve vantagem em cima do seu funcionário. Você que é funcionário, não queira ter vantagem em cima do seu patrão. Amém? E mais um vídeo. Em um ano em que a crise e a falta de dinheiro, misericórdia, né? Esse ano, o ano de 2015 foi puxado. Mas num ano de crise, falta de dinheiro, dificuldade, onde se falou só em crise, em inflação, em aumento dos produtos, esse ano aumentou até o valor do retiro, por causa da inflação, né? Mas nós temos que ser gratos a Deus. Amém? O terceiro vídeo. Em Mariana, Minas Gerais. Com a força das águas e da lama, toda a rede elétrica da cidade foi destruída e há dificuldade de comunicação na região. De acordo com os bombeiros, o rompimento da barragem destruiu a estrada que dá acesso à região, o que dificulta a chegada de equipes de resgate. Moradores afirmam que há pessoas ilhadas e soterradas. A Prefeitura e a Samarco, a empresa mineradora responsável pela barragem, estão pedindo que os moradores deixem a região. As pessoas estão sendo levadas para os municípios de Camargos e Santa Rita Durão. O Ministério Público de Minas Gerais já instaurou um inquérito para apurar o acidente. Eu creio que esses todos viram, né? Não? Eu creio que a maioria viu, né? Pode ser demo. A barragem que rompeu lá em Passadina, né? A barragem de Passadina, que destruiu a cidade de Mariana e outros distritos ali. E foi uma das coisas que fez refletir, assim, no final do ano. Eu falei, meu Deus, a gente acha que passa por dificuldade, né? Mas quando a gente vê uma matéria dessa, uma coisa dessa, quantas pessoas ali perderam tudo mesmo. Teve um relato de pessoas que viram os seus próprios parentes ali sendo soterrados e ninguém conseguiu salvar. E sabe que perdeu seus parentes ali. Então assim, a gente, muitas vezes nós falamos, é um problema, né? Mas que nós viemos pensar várias vezes antes de pensar no problema. Mas ela não me quer mais, esse é o meu problema, né? Um problema tão pequeno, meu Deus do céu. E nós vemos coisas assim, nós só temos que ter o quê? Gratidão. Então assim, acho que a melhor coisa dentre os conselhos que eu vou falar aqui, que nós temos em 2016 é gratidão. Eu creio que você está sentado aí, todo mundo tem um celular, não tem? Celular do ano. Creio que todo mundo almoçou, comeu hoje, né? Só o Rony que não. Mas por opção, né, Rony? Então assim, nós temos tudo, irmãos. Nós temos saúde, nós temos o nosso emprego. Nós temos tudo que precisamos para ser gratos a Deus.
E temos luta também, e temos que ser gratos por Deus até pelas lutas que nós passamos, né? Porque se for só vitória, misericórdia. Para que nós vamos buscar a Deus se está tudo indo bem, está tudo... Nós temos que ter as nossas lutas. Coloquei aqui, aí sempre vem um irmão e fala: irmão, estou passando por luta, né? Teve um irmão que falou para mim esses dias: mas é luta, irmão, eu estou passando por dificuldade. Você não sabe? Eu falei: você também não sabe os meus. Então, empatou, né? Luta a gente passa, irmãos. Mas a diferença é que o crente, ele passa pela luta, né? Ele não fica na luta. Então, que nesse ano você ore para Deus também, peça: Deus, me dê espírito de gratidão. Você venha agradecer a Deus por tudo. Gratidão comove o coração de Deus, pode ter certeza disso. Outra coisa, precisamos sair mais do mundo virtual, aí vai pegar, e viver no mundo real. Quem concorda? O Alan não concorda, mas tudo bem. Concorda, né, Alan? Brincadeira. Tem uma imagem ali, a imagem 1, que aconteceu o ano passado também. Após bloqueio do WhatsApp, filho reencontra a mãe que morava na mesma casa. Isso aconteceu aí. É a história do Geilson, mas tudo bem. Pode acender, irmãos. Vocês lembram, né? Aquele dia que ficou sem WhatsApp? Teve 3 jovens da igreja que tentou cortar o pulso. Saulo teve que ir lá orar, cuidar e tal. Não, irmão, não faz isso. Mas irmãos, tem irmão que se você tirar o celular dele meia hora, ele entra em crise, entra em parafuso. Que em 2016 nós vamos sair mais das redes sociais, né? Por quê? Para manter essa comunhão com os irmãos. Às vezes nós mantemos a comunhão com os irmãos. Eu fiz um grupo ali, eu falo assim, eu não podia colocar o nome do grupo que eu queria mesmo, né? Eu ia colocar assim, os desviados. Mas, foi assim, não, fica feio, né? Vou colocar então IBN Retrô, que fica mais, né? Fica mais... Engraçado que tem uns lá que é des, outros é misericórdia. Mas é isso, irmãos, né? Então, foi assim, por que eu pensei em fazer um grupo assim? Eu falei, gente, às vezes dá aquela saudade, né? Como o povo do Egito teve saudade do Egito quando estava saindo. Mas não, que essas pessoas tenham saudade ao contrário, do tempo em que elas não eram escravas, né? Tem muitos ali que não estão indo na igreja, do grupo que eu fiz, e vinham à igreja quando eu recém cheguei aqui, em 2000 e alguma coisa, né? Tem 10 anos já? Não, 8 anos. Não sei, tem bastante tempo. Mas assim, e aí revendo alguns, né? Eu via que alguns estão firmes, né? A Drica ali, por ser parente do Saulo e do Silas. Aí eles oram bastante e pelo jeito tá firme, né? Tá na igreja. Glória a Deus. Mas tem muitos que não estão, irmãos. Então assim, voltando ao assunto, nós vamos sair mais das redes sociais. As pessoas precisam ser ouvidas. O Saulo falou isso outro dia pro irmão, falou: irmão, mas as pessoas precisam ser ouvidas. O irmão começou a mandar áudio no WhatsApp, né? Não é ouvido desse jeito. É sentar, conversar, né? Vamos ouvir o problema do outro irmão, se você puder ajudar. Se não puder também, não faça como uma repórter ali, não põe o pé, né? Mas eu creio que você sempre pode ajudar com a palavra. Ah, mas é errado então ficar no WhatsApp? Não é errado. O errado é você só sobreviver se tiver o WhatsApp, né? Mas se nós soubermos usar, nós fazemos oração também nesse ano. Deus, me ensina a usar, né? Que eu venha usar, mas para a tua glória. Eu creio que hoje todo mundo trabalha conectado, né? Hoje para você tirar uma energia, né, Manuel? Você tem que entrar lá no sistema e tal, você está conectado o dia inteiro. Fale na prefeitura, porque quando não tem internet, aí nós vai tudo pro corredor, né? Acabou, não tem trabalho. A gente depende desse trem. Mas que nós não venhamos ser dependentes. Nós dependemos sim, muitas vezes, para nos comunicar, mas não venhamos ser dependentes disso. Amém? Então que nesse ano de 2016 você reencontre as pessoas perdidas lá na sua casa, como aquele jovem ali, né? O outro vídeo, irmãos, eu comecei a procurar assim, o que mais marcou 2015, né? E o Estado Islâmico em 2015 aprontou, né? Aquele povo lá, os radicais. Eu comecei a ver alguns vídeos e tem uns vídeos muito fortes. Falei, misericórdia, né? Tem um vídeo que eles colocam os cristãos dentro de uma jaula e desce aquela jaula no rio e só levanta quando todos estão mortos.
Eu vi um outro vídeo que todos os cristãos colocam ajoelhados, assim, em média de uns 10, coloca dinamite no pescoço e explode todas. Falei, meu Deus, não tem nem como passar isso na igreja, né? Vai criança no sábado. Mas eu separei um vídeo e para você refletir, o que você tem feito por Jesus? É o vídeo 4. Alguém já viu algum vídeo de alguns cristãos perseguidos pelo Estado Islâmico? Revolta, né, irmãos? E a gente para pensar assim muitas vezes, nossa, no Brasil não tem nada disso, né? E muitas vezes nós não... Claro que fazemos, nós vemos a igreja, nós buscamos a Deus, falamos para os nossos amigos de trabalho, para o nosso irmão na rua, para o nosso familiar de Jesus. Mas assim, eu vejo esses homens por uma causa injusta, né? Colocam até o nome do Deus deles lá, de Alá, e essa perseguição, e fazem isso. Eu comecei a pensar, o que nós temos feito assim, desses anos para Jesus? E o que nós vamos fazer em 2016 para Jesus? Eu tive pegando uma estatística em 2015, foi mais de 130 pessoas em Paris, né, aquele que todo mundo viu, atentado na Califórnia, Ilhas Maldivas, Paquistão, e muitas vezes nós, na igreja, com o dom do canto, né? De ficar lá no canto, não de cantar. Mas nós vamos refletir um pouco nisso aqui, irmão, nesse vídeo assim, e pensar que eu preciso fazer algo mais para Jesus em 2016. Eu falava com o Rony, os irmãos falavam, mas só com o Rony? Mas só ele me procura, né? Então eu falo só com o Rony. Falei, Rony, aquele versículo lá, a gente muitas vezes deixa de seguir, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A gente não quer buscar primeiro o reino de Deus. A gente quer buscar primeiro a namorada, o namorado, buscar primeiro o emprego, buscar primeiro a moto. Depois, Deus, se o Senhor me der aquela moto, aí eu vou na igreja todo culto. Se o Senhor me der aquela namorada, pra mim de mão dada com ela vai ser top, hein? Os outros vão ficar, ó, né, com dor de cotovelo. Mas não, irmãos, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as outras coisas venham a ser acrescentadas, né? Isso nós já sabemos. Esse versículo, se qualquer um começar a buscar primeiro, todo mundo termina o versículo. Mas muitas vezes nós não vivemos esse versículo. Então assim, vendo esses extremistas aí, eu falei, meu Deus, né? Que eu vi até criar um Estado cristão. Estado cristão, daí eu falei, nossa, lindo, né? Aí fui ver, para que serve? Eles matam os muçulmanos. Eu falei, então não adiantou nada. E criaram mesmo. Eu falei, Jesus, misericórdia, né? Agora virou. Mas é isso, irmãos. Então, no ano de 2015, em que tantos pecaram, tantos cometeram vários pecados, várias coisas aí que desagradaram a Deus, que em 2016 você venha cuidar das suas idas de manicure. Tô aqui, ó. Tô vendo a Fabiola no motel com o Léo, tá? Fabiola no motel com o Léo. Tá, isso eu cortei bem curtinho porque só bobeira, né? Todos viram esse vídeo, não adianta falar que não, viu, Reginaldo? Todos viram, né? Esse vídeo rodou o mundo todo, ficou visto até. E serviu de chacota, né? De risada, vários memes ali, os maridos colocando a arma na cabeça. Teve uns que pintou o pé da esposa, ele mesmo pintou para não ir mais, né? E virou piada, tudo no Brasil vira piada, né? Mas o que nós podemos tirar disso? Que Deus não venha nos pegar fazendo unha nesse ano, né? Irmãos, não literalmente, tá? Você pode fazer sua unha, uma vinha bonita, mas o que isso significa? Pecado. O ano 2015, o Saulo comentou assim que a oração dele era para que ele não desviasse, e graças a Deus não desviou, né, Saulo? 2015, 2016 está aí também. E 2016 ele também creio que orou para não desviar. Então que nós não venhamos, isso aí serve até pelo aquele, não sirva de pedra de tropeço, né? Que nós não venhamos cometer pecados. Que hora que é? 8h36. Irmãos, tem um vídeo que eu achei muito interessante essa semana no Face, procurei ele e baixei ele. É aquele ator o Julius, né? Todo mundo conhece, o pai do Chris. Eu achei muito interessante aquele vídeo que ele gravou. Então assim, nesse texto aqui, desse vídeo, eu coloquei: homens, cuidem
Cuidem com a pornografia. Isso aí tem destruído muitos lares, tem destruído muitas famílias. Irmãos, e não é só as consequências é grande. Coloquei, mulher, cuide com a inveja, cuide com a mentira. Eu queria colocar esse vídeo ali, foi o que eu coloquei talvez. Eu falei, talvez eu passe, talvez não. Eu achei que era até brincadeira esse vídeo, daí eu fui assistir, eu falei, interessante. It's a lot. So, please, if you don't like it, I understand. I'm with you. I can sing, making my way downtown, walking fast, faces passing them homebound. I can do that all day. We're going to have a lot of fun. We're going to be singing. But I also want to share. And I want to help people. That is what I'm about. Guys, it's my mission. It's my life. It's what I do. Achei interessante, né? Porque ele não citou igreja nenhuma, não falou de conversão. Ele falou de uma decisão e que algo que estava atrapalhando a vida dele. E isso, irmãos, se você for ver, tem atrapalhado muito. E no meio cristão tem também. Não fala que não tem, porque tem. E isso só atrapalha. Como ele falou aí, pessoas que fazem isso, elas começam a ver pessoas de outra forma. Eu creio que se um namoro começa dentro da igreja, muitas vezes, se uma das pessoas, uma das partes comete isso, isso vai atrapalhar até mesmo o namoro. A pessoa vai ter possessão pela outra, vai ser controladora, vai fazer tantas outras coisas que não agradam. E namoro cristão não é dessa forma, irmãos. Namoro cristão, eu falo sempre pro Rony, quando você começar a namorar, Rony, o Michel também falei, procura os líderes, procura o Saulo, procura o Silas, procura eu, procura... Por quê? Porque você não vai aprender como que é um namoro cristão sozinho. Você vai aprender com os outros. Ah, mas isso pode, isso não pode, né? Então assim, como ele falou ali, é algo que você controla a sua mente. E assim é o pecado. Na história da Fabíola lá, nós vemos que o marido dela até se machucou, cortou o vidro, ficou bravo, né? E nós rimos até da situação. Mas se nós pararmos para pensar, muitas vezes nós cometemos um adultério com Cristo, porque a Bíblia fala que todo pecado nós adulteramos com Deus. Agora você imagine Deus vendo nós traindo Ele. Isso é muito triste, né? Então que nesse ano 2016 você venha, como o Terry falou, controlar a sua mente, porque o pecado começa na mente. O pecado não é no corpo, o pecado começa na mente e vai indo, quando você vê, já foi, né? Amém. Para encerrar não, tem mais 2 tópicos, tá rapidinho. Em um ano onde muitas pessoas perderam suas conquistas, perderam seus bens, perderam tudo, cuide. Apocalipse 3:11 fala, guarda o que tens para que ninguém... Misericórdia. Flávia, sexta-feira, todo mundo aqui na escola bíblica, guarda o que tens para que ninguém tome a tua Aê, rapaz, glória a Deus. Roninho tá de parabéns. Aí sabe. O outro vídeo, 6. Esse todos viram também. Eu vou traduzir porque esse não tem legenda, tá? Oh my God! I am? Listen, folks, let me just take control of this. This is exactly what's on the card. Eu acabei de fazer uma I cagada. will take responsibility for this. A cagada grande. It was my mistake. It was on the card. Eu sou um bobão. Horrible mistake, but the right thing, I can show it to you right here. A Miss Universo é The outra. first runner-up is Colombia. Tá aqui It is nesse my papel. mistake. É que eu não sei Still ler a great direito. night. Glória a Deus. Esse também todos viram, né? Aconteceu no Miss Universo. O mané ali, eu traduzi a ponta da letra, né, Jéssica? Igualzinho. Traduzi do meu jeito. Anunciou e chamou a Miss era a Miss errada. Misericórdia, já pensou? Ele cometeu um pecado de defraudação. É um pecado, irmãos. Você criar uma expectativa na pessoa e não suprir, né? Mas nós vemos, a outra ali perdeu a coroa. E a Miss Brasil, a Miss Universo era a Miss Filipinas, né? E Apocalipse fala, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Se essa Miss soubesse desse versículo, ela tinha saído correndo, né? Não tinha deixado perder a coroa.
Quem aqui não perdeu algo no ano passado? Eu creio que todos perdeu, né? Eu perdi minha cachorrinha, irmãos. É sério. Eu creio que todos aqui perdeu alguma coisa. Então assim, que em 2016, as nossas percas, porque perca vem, irmão. 2016 não vai ser diferente, vem perca. Só que as nossas percas não vêm tirar nossa fé. Se você perdeu o namorado, perdeu a namorada, perdeu sua moto, né, Rony? Não venha perder a sua fé. Perdeu a sua bola, a sua bicicleta, não sei, o seu play. Como eu perdi minha cachorrinha, eu fiquei chorando, irmão. Chorei mesmo. Até porque foi cara. Mas eu tinha me apegado a ela, tadinha. Então assim, avalie o seu sofrimento e retenha o que é bom. Todo sofrimento gera esperança, gera expectativa, gera fé, gera força. Né? Deus, quando o povo estava no deserto, ele falou: levei vocês lá, galera. Sabe para quê? Para provar o coração de vocês, para saber. Aí chegou lá, a galera começou a falar: não, eu queria voltar para o Egito, era melhor ser escravo. Então, nós vamos avaliar o nosso sofrimento, que nós vamos passar. A primeira mensagem de 2016 que o pastor pregou foi sobre luta. Por quê? Porque não adianta chegar e falar: ei, 2016 chegou, é só vitória. Não é, irmãos. Tem luta também. Mas, com certeza, depois da luta tem a vitória. Glória a Deus. Então, que você não venha perder a sua coroa. Qual que é a nossa coroa? A salva? Salva? Ah, eu sempre quis fazer isso. É massa. A professora gosta, né? Então, irmãos. E o último vídeo, nós vamos cortar um pedacinho. Esse vídeo é muito, muito importante. Eu coloquei no grupo, alguém viu aí, ninguém foi pesquisar, né? O que era lá, menina. Então esse vídeo é muito forte. Eu creio que vocês vão gostar muito. Pode soltar. I'm like, oh no, man, the diagram was cool for me. I'm happy with that. Don't bother sending anything else. I'm like, yes! And he sends me this image, an electron microscopic image. Amém? Vocês entenderam? Glória a Deus, né? Deus, ele é perfeito, ele é tudo. E os cientistas, quando foram fazer a estrutura dessa molécula, que é, igual ele falou, é como se fosse uma viga, é aquilo que sustenta o nosso corpo. Eles viram que era nesse formato, né? E creio que Deus já sabia disso quando entregou seu filho naquela cruz. Para terminar, em Colossenses capítulo 1, 22, diz assim: agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouviste e que está agora pregando a todas as pessoas em todo o mundo, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Glória a Deus. Que acima de tudo, depois de todos esses vídeos e algo que nós retemos, eu creio que em cada vídeo deu para reter pelo menos algo de bom. Que nós venhamos saber que em 2016 Deus é a nossa coluna, Ele é o nosso alicerce. É Ele quem nos mantém firmados. Amém? Vira para o seu irmão e diga assim: irmão, é Deus que te sustém. Glória a Deus. Então, pode acontecer tudo aquilo que eu falei, problemas, dificuldades, mas que você tenha a certeza de que é Deus quem nos sustém. Eu creio que essa lâmina em forma de cruz é só uma alusão a saber que hoje nós estamos aqui, nós somos o que somos por causa da cruz de Cristo, por causa do sangue dele naquela cruz. Amém? Você coloca em pé em nome de Jesus. Vamos estar orando. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Deus, nós só temos a louvar o Teu nome, Pai. Nós temos que ser gratos, Pai, por tudo que o Senhor fez no ano passado. Mas como falamos aqui, Pai, consideramos que ainda está no início do ano. O Senhor pode fazer muitas coisas ainda, Pai. O Senhor fez o mundo em apenas 6 dias, Deus. Para o Senhor, Pai, para mudar a nossa sorte, para mudar a nossa vida, basta apenas o estalar de dedos do Senhor. Sustenha a nossa fé, Deus, neste ano. Sustenha, Deus, o nosso caminhar em Ti, Deus. Que seja alicerçado na Tua palavra, Deus. Deus, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha tocar no nosso coração, Pai, para que não venhamos, Pai, servir de pedra de tropeço para ninguém, Pai. Que nós venhamos, Pai, nós não venhamos ser pegos, Deus, pecando, Pai, Senhor. Que os Teus olhos, Pai, olhe para nós e encontre, Pai, verdadeiros adoradores.
hoje, Pai, vendo uma ministração do louvor, aquele homem abençoado, Pai, o Rodolfo, e ele falava, Deus, que se você quer se achegar a Deus, que você seja aquilo que Ele quer se achegar também. Isso nós temos que fazer uma autoanálise, Pai, e ver se nós somos, Pai, nós estamos fazendo aquilo, Deus, de que o Senhor quer se achegar perto de nós, Pai. Muitas vezes nós pregamos aqui, Pai, nós oramos na quinta pelos irmãos, estamos no louvor, Deus, mas quando estamos só nós, Pai, que nós pensamos que estamos só nós, o que nós fazemos, Deus, é do Teu agrado. Oh, Deus, o Senhor está em todo lugar, Pai, o Senhor olha para nós. Olhe, Deus, para cada um de nós, que nós não venhamos pecar, Deus, nós não venhamos desagradar o Teu coração. O nome do Senhor Jesus nos sustém nesse ano, Pai, e nos mantém firmes, Deus, firmes na Tua palavra, Pai, firmes nessa caminhada, em comunhão, Pai, como dissemos, Pai, ajudando, Pai, estendendo a mão uns aos outros, Deus. Que isso venha acontecer, Pai, porque nós sabemos que, segundo a Bíblia, isso é a base da igreja, Pai. Nós temos que sim ajudar uns aos outros, Pai. Muitas vezes nós queremos cuidar do nosso interesse particular, a nossa faculdade, Pai, o nosso trabalho, Deus, a nossa família, Pai. Mas nós sabemos que nós temos que dedicar, Pai, a nossa família da fé, Pai. Aqueles que estão aqui, Pai, aqueles que buscam, Pai, a mesma fé que a nossa, Deus. O nome do Senhor Jesus, Pai, nos usa, Pai, nos usa neste ano de 2016, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.